Olá, seja bem-vindo ao canal Educação Financeira em Ação. Olá, seja bem-vindo mesmo a esse canal. Antes de começarmos isso, eu queria falar com você sobre curtir este vídeo, dê o seu like nesse vídeo, né? Se inscreva no canal para que vocês possam estar sendo atualizados sobre informações do mercado financeiro e também ajudar vocês a tomar decisões para começar a investir. Esse canal não é um canal de recomendação, queria deixar bem claro, mas é um canal educativo. Ele vai te ajudar sobre os fundamentos de analisar uma ação, de analisar qualquer ativo que tu tenha dúvida, se tu quiseres comentários aqui embaixo, seria bom. Então, aqui eu estou na plataforma TradeMap, que me ajuda um monte a tomar minhas decisões, né? Tanto na renda fixa como na renda variável, né? Depois eu quero fazer um vídeo com vocês sobre a plataforma do Tesouro Selic, a plataforma do Tesouro Direto, que é muito importante, quem gosta de investir em Tesouro Direto, quem gosta de estudar esse processo de marcação a mercado. O que significa essa marcação a mercado? Que muitas vezes a gente acaba escutando de aqueles que estão consulta de análise de ativos totalmente voltado ao tesouro direto. Então, é importante que vocês venham estar compartilhando, venham estar dando like, venham estar se inscrevendo nesse canal, né? Para mim é muito bom, porque eu sei que esse trabalho que eu estou fazendo é gratificante, ok? Aqui nós podemos ver vários índices, né, que está sendo estudado aqui, ó. Temos o Ibovespa, que hoje está em alta, chegando a 0,23 pontos percentuais. Temos o dólar, que também está crescendo, né, chegando a 0,8. Vamos ver quanto que está o valor do dólar hoje. A gente clica aqui e essa plataforma ela se abre. Está um pouquinho demorado, mas essa plataforma se abre. O dólar está a R$ 5,15. R$ 5,15 hoje. O dólar está cotado. Então, isso é. Essa plataforma eu gosto muito de trabalhar com ela. Temos outras plataformas, como vou mostrar aqui para vocês. Então, é uma plataforma que eu estudo muito meus ativos, que é esta plataforma aqui. É o site Status Invest. Ele é muito bom, eu gosto muito de estudar eles. Aqui eu estudo minhas ações, né? É um site que é gratuito até o momento. Aqui eu consigo saber as altas do dia, como lá também no outro plataforma eu posso, as baixas do dia, as empresas que estão dando dividendo, a DataX, a Datacom, né? Pode tu se antecipar e querer comprar, mas eu não aconselho ninguém a comprar quando estiver na data de distribuir dividendo, porque as ações elas crescem muito, elas chegam num valor bem elevado. Então, deixa passar esse momento na DataX, compra esse ativo que tu tem desejo de comprar. E outra coisa, temos aqui o Bitcoin, que está em queda, está 0,17%. Tem as Small Caps, índice das Small Caps, e temos aqui, que é essa aqui, que está em queda também, e temos o IFIX, que está subindo. Estamos nesse atual momento em 0,27%. Mas também podemos falar aqui da Selic. A Selic ela está em 13,75%. Sendo que o IPCA, que é aqui do lado, ele se encontra em 10,7%, 10,07% pontos percentuais. Então, aqui a gente pode ver o gráfico que o IPCA está em queda, sendo que, segundo o Copom, essa taxa Selic acredito que vai se manter em 13,75%, mas isso é coisa que a gente tem que esperar para ver o acontecimento nos últimos dias, né? Agora, em setembro, o cupom se reúne para falar sobre se será aumentada essa taxa Selic ou se não será aumentada essa taxa. E eu acredito que essa taxa vai se manter em 3,75, digamos, por um bom período, até começarmos o ano de 2023 com essa taxa vindo a regredir um pouco no processo de voltar aos patamares iniciais. Então, antes de a gente entrarmos nesse patamar de explicarmos isso, a gente passou por dois processos bem complicados, que foram o quê? No início foi a pandemia,
que fez com que o varejo sofresse bastante. E outro patamar que podemos entender que depois que o varejo estava se recuperando foi a guerra da Ucrânia com a Rússia, onde as commodities, principalmente a commodity de petróleo, ela se elevou de uma maneira bem, bem alavancada, chegando o barril a $140, aonde isso impactou em toda a cadeia econômica. O que isso fez? Fez com que os preços dos produtos que são derivados e que fazem parte, se o petróleo sobe, o transporte para levar essas mercadorias também sobe. Então, fazendo com que tudo isso viesse a ficar caro e a inflação mundial vindo a dar suas caras de maneira bem elevada. O Brasil, acredito que quando ele tomou essa decisão de subir a taxa de juros, ele fez com que a inflação viesse a recuar. Aqui a gente tem Brasil, temos algumas informações. O Brasil tem a terceira maior taxa de juros do mundo. Então aqui a gente consegue ver uns noticiários aqui com relação a isso. Mas eu quero falar com você sobre um pouco sobre a taxa Selic, para que a gente venha conhecer e entender um pouco sobre a taxa Selic. O que ela faz? A taxa Selic nada mais é. Ela regulamenta todas as taxas de juros do país, CDI, outras taxas, e também controla a inflação, faz com que o povo venha perder o poder de compra, o consumo, venha consumir pouco, fazendo com que a inflação venha a ceder. Então, a taxa Selic é uma das ferramentas que o Banco Central utiliza para movimentar a economia do país, podendo ser utilizada tanto para estimular o consumo de produtos e serviços, ou também aliada a conter a inflação, né? Isso é algo que é muito importante a gente entender, porque quando a gente aplica, essa taxa Selic ela está no nosso favor, porque a gente vai ter uma rentabilidade atrelada à taxa Selic ou o IPCA. Mas quando a gente pega o empréstimo, essa taxa está contra nós. Por quê? Porque o empréstimo, se a taxa de juros subiu, quer dizer que as taxas atreladas ao empréstimo também subirão. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros, né, como a gente viu. É uma porcentagem que indica qual vai ser o valor base de juros cobrados na economia. É também conhecido como a taxa básica de juros. Essa aqui é a taxa Selic que a gente está analisando, né? Como a gente pode ver ao longo do tempo, ó, hoje ela se encontra em 13,75, sendo que essa aqui é a taxa que vai para atrelada aos nossos investimentos, que é 13,65, um percentual a menos para aqueles que vão investir, que é a mesma taxa que a gente fala CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, a taxa Selic, chegando nesse patamar, ela se encontra então elevada, fazendo com que os empréstimos se tornem mais caros. E com isso, acredito que ninguém vai se aventurar a entrar no processo de empréstimo. A gente vê a taxa Selic, ó. Se a gente analisar aqui, ó, ela estava controlada. Isso aqui em 2020, ó. 2020 ela passou um processo bem 1,90 ali, 1,90% ao ano, vindo a perder esse controle pela inflação em março, onde ela ficou 2,65 e vem subindo. Aí subiu em maio para 3,40 e vem subindo. Depois aí vem subindo um ponto percentual, 1,5 ponto percentual, e depois nos últimos tempos 0,75 pontos percentuais, 0,5 pontos percentuais e agora 0,25 pontos percentuais. E assim ela foi se elevando, né? O que essa taxa Selic fez com que acontecesse? Risco de inadimplências. Muitas pessoas não conseguiam pagar por causa de juros elevados, custos operacionais e percentuais de lucros para aquelas empresas que são atreladas à taxa Selic, né? Tiveram lucros bem estrondosos, né? Tiveram uns lucros bem significativos. Essa taxa Selic, né, ela é estipulada pelo Copom,
que é Comitê de Política Monetária, é o órgão atrelado ao Banco Central, a cada 45 dias, onde acontece uma reunião que é feita uma análise aprofundada do cenário econômico do Brasil e do mundo. Então, nessa ocasião, o Copom traça objetivos que devem ser alcançados para a boa manutenção da economia brasileira. Então, o que ele faz? Ele calcula o percentual ideal da taxa Selic. De que forma a meta da taxa Selic é cumprida? É cumprida com o objetivo de que o juro se aproxime da meta estipulada. O Banco Central atua diariamente, né? O Banco Central atua diariamente vendendo e comprando títulos dentro desse sistema especial de liquidação de custódia, que é a Selic, né? E por causa disso, a taxa também recebeu esse nome para que, dentro desse processo, que é acarretado por esse sistema especial de liquidação e custódia, ela recebeu o nome de Selic, que é esse processo que estipula o valor dessas taxas de juros, o aumento ou diminuição dessas taxas de juros. Então, com isso, todas as pessoas que realizam, né, transações financeiras por meio de bancos, elas passam a estar atreladas à Selic. Se elas pegam empréstimo ou elas aplicam, elas estão atreladas à Selic. Isso tudo com relação à renda fixa, que é o método mais conservador daquele investidor que não quer perder dinheiro. Então, ao longo do dia, os bancos podem fazer empréstimo entre si, com a taxa Selic over, que é uma taxa abaixo da taxa Selic, que regulamenta isso. Então, a Selic over é a mesma taxa do CDI. Se alguém já está acostumado a ouvir o CDI, a taxa over, a Selic over é a mesma taxa. Então, se a Selic ela está hoje 3,75, a Selic over, a CDI, vai estar 3,65, vai estar sempre um patamar a menos, ok? Isso faz com que os empréstimos entre bancos estejam fundamentados dentro dessa taxa. E com isso, essas transações acontecem dentro desse sistema Selic, onde o Banco Central é que regulamenta isso. E a inflação? A inflação, que é o IPCA, o que é a inflação? É o IPCA, né? Ali provoca, o que a inflação provoca? Provoca o aumento dos valores, né? Então, existe um aumento generalizado nos preços na economia. Quando atrelado a essa situação, a gente chama isso de inflação, sendo que a inflação ela acomete geralmente a cesta de produtos do brasileiro, que é alimentação, saúde, educação, habitação e outros mais. Então, a inflação ela é medida regularmente pelo IBGE, sendo que é válido dizer que o IPCA, que a gente chama de inflação, é Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esses indicadores são estudados diariamente e sendo fundamental para estipular o poder de compra do brasileiro ou identificar a desvalorização da moeda do Brasil. Então, a Selic, a taxa Selic e a inflação, elas andam geralmente em briga. Quando uma cresce, a outra tem que crescer também para que venha a ser controlada. Então, se a inflação cresce, a taxa Selic tem que crescer. Se a inflação desce, a taxa Selic vai descer também. Então, elas andam atreladas para que isso venha a estar sendo sempre estabilizado. Então, a taxa Selic tem que estabilizar a inflação no país, para que não venha a perder o controle e perder e a moeda ser desvalorizada. Então, busca-se uma valorização da nossa moeda com relação à alta da Selic. Então, diante disso, né, a gente pode ver o que afeta mais. As ações são afetadas quando acontece isso. O Ibovespa é afetado. Por quê? Quando a taxa Selic começa a subir, as pessoas não querem mais deixar seu dinheiro em renda variável, e sim começar a aplicar esse dinheiro. Começam a tirar das empresas, começam a vender suas ações e colocar em renda fixa, porque a renda fixa agora está mais elevada, está em 2 dígitos, como está em 13,75. Então, a rentabilidade mensal que
esse ativo em renda fixa me dá é mais de 1% ao mês. Então, eles deixam de colocar seu dinheiro numa ação que corre risco. Dependendo dessa ação, ela pode estar sofrendo um processo de desvalorização, vindo a colocar em renda fixa. Foi o que aconteceu. E quando isso aconteceu, fez com que a bolsa despencasse, a B3 despencasse. Então, com relação a isso, a gente começa a entender como funciona o macroeconômico, né? Como funciona. Então, as commodities também impulsionaram bastante, bastante mesmo, o processo de inflação, sendo que o petróleo, que é o grande o que impulsiona a economia no mundo, foi o que alavancou a inflação mundial. Então, o que eu quero dizer para vocês? Com a Selic diminuindo, o consumo vai aumentar. Isso faz com que, se a inflação diminuir, a Selic diminui também. Então é importante a gente entender nesse vídeo que a Selic e a inflação, elas andam juntas. Elas não andam separadas. A Selic e a inflação, elas andam juntas. Se uma cresce, a outra cresce também, porque precisa ter um controle da inflação. Se a inflação ela está descontrolada, a Selic precisa combater esse processo. Ok? Então, gostaria que vocês deixassem seu like nessa apresentação. E outra coisa, eu gosto muito de estudar no Trademap, porque aqui eu consigo ver as empresas que estão em alta. Não sei se vocês estão conseguindo aqui ver pelo minha mãozinha do mouse. As empresas que estão em alta, Magalu está em alta. Magalu teve uma queda muito grande. Eu quero fazer um vídeo com relação a essas ações, quero fazer um vídeo com relação a ações que têm dado bons dividendos. E outra coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo. Como eu faço? Não sei se não sei se você que está assistindo esse vídeo tem aplicado em renda fixa ou em renda variável. Mas se vocês têm aplicado tanto em renda fixa como em variável, é importante que você venha diversificar a sua carteira, para que você venha ter grandes rentabilidades. Na renda fixa, a gente tem vários ativos bons. Vamos ver aqui. Renda fixa, ó. Renda fixa, aqui eu consigo ver vários ativos bons. Ó, temos aqui no Nubank, no Invest, aplicativos atrelados a o IPCA e ativos atrelados ao CDI. Então, é importante que tu venha fazer um estudo. Eu acredito, assim, eu sempre falo às pessoas que me perguntam, onde eu devo investir em renda fixa? Sempre invista em ativos que estão acima de 100% do CDI. Sempre invista o 100% do CDI ou acima. E como eu falo, maior ou igual a 100% do CDI. Nunca invista em ativos que estejam menores de 100% do CDI, a não ser LCI. LCI, ela não passa pelo processo de deduções de imposto de renda. Então, se tu pegar uma LCI de 95, 90% do CDI, ainda é viável, mas menos que isso não. Sempre escolham ativos 100% CDI. Isso que eu aconselho as pessoas quando me perguntam, qual ativo que eu posso investir em renda fixa? Invista em ativos 100% CDI ou atrelado ao IPCA. Se for atrelado ao IPCA, que seja IPCA mais acima de 6%. IPCA mais 6%. Ok? Vou falar um pouco mais em alguns vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, para que vocês venham ter noção de fazer sua aplicação. Uma coisa, antes de terminar esse vídeo, né, e depois que vocês deram os likes nesse vídeo, que eu acredito que vocês vão dar like nesse vídeo, eu gostaria de deixar 3 pontos básicos para que tu venha estar entendendo e agregando conhecimento. Primeira coisa, não gaste mais do que você ganha. Isso é importante, não gastar mais do que se ganha. Segundo, invista sempre todos os meses. Pega uma taxa, um valor, um pequeno porcento, digamos, eu faço assim, 70% do meu salário é para o consumo, pagamento de conta e outras coisas.
30% do meu salário é para investimento. Todos os meses temos que fazer esse processo. Eu faço todos os meses esse processo. 70% do meu salário é gasto e 30% é investido. Aí, se eu invisto em renda fixa, renda variável, tesouro direto, criptomoeda, aí é outras coisas, né? E outra coisa que eu vou dizer para você, compre, compre sempre a dinheiro, mas se tu não puder comprar sempre dinheiro, compre no cartão de crédito, mas pensando assim, estudando se aquilo que tu for comprar é importante ou não é importante. É importante que tu venha planejar bem os seus gastos, não gastar em coisas que é supérfluo, não gastar em que seja bobagem, gastar em coisas que são totalmente utilitárias à tua vida, que tu tá precisando mesmo, né? Para que tu não venha hoje em dia, eu comprei, digamos, um sapato, há 2 dias já não gosto mais de sapato, tô botando dinheiro fora, é supérfluo. Então pense bem nisso. E outra coisa, analise, estudem, né? Busque conhecimento em outras fontes para que tu venha estar aplicando bem o teu dinheiro, porque o dinheiro e o tempo, eles são importantes. Quanto mais cedo tu começar a investir, melhor será lá na frente, quando tu começar a ter uma vida mais tranquila. Não pense em se aposentar pela Previdência, pelo INSS. Busque fazer a tua aposentadoria pela maneira mais segura possível, ou pela renda fixa ou pela renda variável. Ok? Dê seu like e estou encerrando esse vídeo aqui, tá? Um abraço a todos que participaram e até mais, ok?